Oi, pessoal. O acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi. Ele estava no banco de trás de um carro de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão em plena Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, que é uma das avenidas mais movimentadas, mas naquele horário de madrugada ela fica praticamente livre e aí é que os motoristas correm mais. Mas a questão aí não foi excesso de velocidade a princípio. Eu vou detalhar para vocês. O Rodrigo participou dessa última edição do Big Brother Brasil, que por sinal ainda está no ar. Ele teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. E depois de uma longa cirurgia na cabeça, estaria reagindo bem no Hospital das Clínicas, onde permanece internado. Mas o que me chamou a atenção nessa história, além, é claro, do acidente em si, é como as consequências foram tão diferentes para as duas pessoas que estavam no interior desse carro. Vocês repararam isso? O Rodrigo gravemente machucado e o motorista saiu inteiro. E ainda dando entrevista para a televisão. Inclusive, o motorista admitiu ter dormido ao volante. Por alguma razão, ele dormiu ao volante, cochilou. E deu aquela cochilada e pimba! Bateu na traseira do caminhão que estava na frente. Os detalhes, é claro, a polícia técnica vai levantar, que velocidade que ele estava, enfim. Mas o acidente aconteceu e foi um acidente muito grave. Como é que se explica que o passageiro foi parar na UTI e o motorista se salvou praticamente inteiro, intacto, falando? Acontece, pessoal, que o motorista estava usando o cinto de segurança, certo? E o passageiro, que era o Rodrigo, no banco de trás, não estava usando o cinto de segurança. E isso faz toda a diferença. No momento em que acontece a batida, o corpo do Rodrigo é lançado para frente. Muito provavelmente deve ter quebrado o para-brisa. E deve ter saído para fora do carro. Então vocês imaginem o impacto. O cinto de segurança, para aqueles que ainda não entenderam, deve ser usado não só porque a lei obriga, não só porque vai dar multa, mas porque, como o próprio nome diz, é o cinto de segurança, que é obrigatório, mas essa é uma obrigação, esse é um hábito que tem que fazer parte, tem que estar dentro da cabeça da gente. Toda vez que for usar um carro, como motorista eu nem vou falar, nem precisa, né? Como passageiro do banco da frente eu também não preciso falar. Mas vale para também aqueles que estão na parte de trás do carro. Se o Rodrigo estivesse usando o cinto de segurança, é certo que as consequências desse acidente seriam menores para ele. Mas eu torço muito para que esse rapaz se recupere. Ele é jovem, tem 30 e poucos anos, tem uma carreira pela frente, acabou de participar de um programa e teve projeção nacional, independentemente se ele foi bem ou se ele foi mal no jogo, se foi eliminado ou não. E acho que ninguém merece, né, passar por uma situação como essa. Mas aconteceu e serve de alerta para todos nós. Vamos aos superfãs? Maria Cristina Pereira diz: Dória fez a pegadinha do malandro, Brito Júnior. Glu, glu, iê, iê. Ela está se referindo à crônica anterior, onde eu falo daquela história do Dória, que de manhã falou para todo mundo que ia desistir de ser candidato ao presidente e no final do dia desmentiu o boato e disse que vai continuar sendo candidato. Quer dizer, desistiu de desistir. E eu até critiquei a imprensa, porque a imprensa caiu que nem um pato nessa história, né? Inclusive eu perguntei o que as pessoas acham. Se às vezes, em algumas circunstâncias, o melhor mesmo é desistir ou o ideal é insistir sempre, em qualquer situação, ir até o final. A Wanda Mello disse o seguinte: olha, Brito, eu acho que às vezes é melhor a gente rever, né? Analisar a situação, porque sair antes pode ser melhor do que ser derrotado depois. É interessante o que você está dizendo, Wanda. É de se pensar, porque não vale só para a eleição. A minha pergunta foi em qualquer aspecto da vida. Confesso a vocês que na minha trajetória profissional, em televisão, em rádio,
Eu também tive que recuar em alguns momentos, ao perceber que havia entrado numa situação, num programa, num quadro, que não correspondia ao meu jeito de ser. Como foi o caso da Fazenda, que eu não preciso entrar em detalhes, porque todo mundo sabe da história, já falei 1000 vezes aqui. Mas em outros casos, na minha trajetória profissional, eu percebi que a coisa não ia bem, mas ainda assim insisti, porque notei que valeria a pena tentar outra vez. E isso funcionou. Foi o caso, por exemplo, de um jornal que eu fui fazer lá no SBT como repórter, mas isso pode botar aí, foi 1990 e alguma coisa, quer dizer, faz um tempão, né? Mais de 30 anos. Esse telejornal ficou pouco tempo no ar, mas eu falei assim, não, eu vou continuar, vamos ver o que vai dar. Para algum lugar eu vou ter que ir aqui dentro do SBT. E aí surgiu a oportunidade de ser apresentador dentro do SBT, substituindo os titulares, que foram os primeiros a sair do telejornal, antes de ele acabar. Então, eu achei que no final foi bom para mim ter insistido. Lourdes Piloto, nunca desista dos seus sonhos, diz a Lourdes. Tá vendo como cada um pensa de um jeito? Mas é o seguinte, se é sonho, se é desejo, se é meta, se é objetivo de vida, acho sim, Lourdes, que vale a pena insistir sempre. Porque para você chegar no resultado maior, naquilo que você realmente almeja, que é aquilo que você quer, que é o seu sonho, você vai precisar ter derrotas, ter pequenas vitórias, ter contratempos, você vai ter que peitar pessoas, você vai ter que abaixar a cabeça, às vezes engolir sapos. Mas se realmente você, mesmo enfrentando tudo isso, está andando para frente, no caminho certo do seu objetivo, aí vale a pena insistir. Olha, teve uma última imagem que eu vi hoje que eu fiquei chocado. O carro dava a indicar que ia estacionar naquela rampinha na frente da padaria. Carro grande, um SUV, um Land Rover. Carro grande, né? Mas ao invés de estacionar, de parar o carro, não sei porquê, o motorista acabou invadindo a padaria, espatifou a vitrine, a porta de entrada, o balcão. Não sei se alguma pessoa se machucou, se o motorista se machucou, porque essa história foi parar na delegacia e brevemente teremos mais detalhes. Mas foi uma imagem assim, caramba! Aí eu fiquei me perguntando, é moda no Brasil ter SUV, né? Esses carros grandes assim. Eu gosto também. Mas é o seguinte, pessoal, não adianta você ter um SUV, uma caminhonete, e se sentir seguro lá dentro, mas ao mesmo tempo você não utilizar o carro da maneira adequada, não ter controle sobre a grandiosidade desse automóvel, desse SUV. Então eu percebo no trânsito, aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil é mais ou menos assim, não sei o que vocês acham, podem até fazer comentários aí nas mensagens, né? Mas eu percebo às vezes que uma pessoa está dirigindo aquele carrão, mas ela não tem o controle do carro. O carro não combina com a pessoa, entende? Pode ser que seja até preconceito meu, de repente achar que uma mulher tão frágil, tão fofinha, como é que vai estar dirigindo um carro tão bruto quanto esse aí? Pode ser que seja isso também, um pouco de preconceito da minha parte. Mas eu acho que acontece também. Vocês já devem ter percebido. Pessoas que não precisam ter um carro tão grande para dirigir na cidade grande, que é um trânsito anda e para, você precisa ter um carro pequeno às vezes para fazer as suas pequenas viagens, resolver os seus pequenos compromissos. Agora, claro, se for um motorista de uma firma que passa o dia todo fazendo transporte de mercadoria, bom, aí é óbvio que ele tem que ter um SUV. Mas eu acho que é meio... a gente se engana quando pensa que um SUV no trânsito de São Paulo te dá mais segurança, porque você fica mais assim em cima e se sente mais protegido com aquela lataria toda. Às vezes, o carro acaba virando uma arma se a pessoa não sabe como guiá-lo, controlá-lo, não é mesmo? Estimo melhoras aí ao Rodrigo, que se machucou no acidente. E vamos que vamos, inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica.